É uma cena interessante porque ela expressa muito o que diferencia simulação e simulacro, né? Ela é uma cena que consegue contar um pouco dessa história sobre simulacros e simulação, muito famosa por conta do Jean Baudrillard. E esse texto, né, um texto célebre nessa discussão e que lança boa parte dessas reflexões para a pós-modernidade, né, para essa análise do que é esse tempo e do que é essa condição, enfim, do que é esse mundo pós-moderno e tal. O Baudrillard ele ficou muito famoso por esse texto, e enfim, é um livro que aparece no filme de Matrix, né? É um livro que influencia, inclusive, Matrix, começo dos anos 2000. Então, dependendo, existe muita coisa sobre Baudrillard, existe muito trabalho, muita discussão, muito texto mesmo sobre o Baudrillard, muito artigo. Acho que no Brasil não tanto, né? Lá fora ele ficou mais famoso, mas tem muita coisa sobre. E esse vídeo, que é parte de um filme do Francis Ford Coppola, né, o Apocalipse Now, ele brinca com uma coisa que o William Burroughs chama de viagem no tempo, né? Que é um filme que adapta O Coração das Trevas, No Coração das Trevas, né, do Joseph Conrad, um clássico sobre a colonização belga no Congo, né, onde os viajantes percorrem o rio do Congo na busca dos primitivos, entre aspas, assim como o general, o militar, né, contratado entre aspas, mandado pela CIA para ir no Vietnã, né, em busca do antigo coronel que delirou. Assim como acontece também no Joseph Conrad e tal. Nas duas tem esse fascínio do branco, né, da colonização por uma natureza selvagem e tal, por uma natureza assim profunda. E é uma viagem no tempo, no final das contas, né? Mas aí o Baudrillard, ele pensa o Apocalipse Now também em outros sentidos. No sentido de que a Guerra do Vietnã, ela foi de fato assim? Ela aconteceu assim? Será que o Apocalipse Now, ele já não é mais um estatuto de um filme, mas ele recria uma guerra real num registro de vídeo? E aí essa é uma discussão que é basicamente a espinha dorsal desse vídeo, que é distinguir, ou pelo menos a gente pensar um pouco sobre simulacros e simulação. Pensar qual é a diferença entre uma simulação e um simulacro. E como isso pode ser uma ferramenta interessante para a gente entender melhor essa hiperrealidade, que é, enfim, é um conceito resultado dessas ideias de simulação e simulacro, né? Pensando bem eita, em termos de facilidade, simulacros, simulação, vamos começar por simulação. A simulação ela tem uma diferença em termos de estágio para o que é o simulacro, né? Ela é componente de um certo momento, mas ela não necessariamente disse respeito a um simulacro. No sentido de que a diferença de uma simulação para um simulacro é de que no estágio da simulação ainda é possível notar de alguma forma a enganação. É ainda possível perceber de que aquilo que está sendo experimentado é real, né? Não é real no caso, né? É irreal. Então a simulação ela ainda consegue que seja distinguido assim o que é real e o que é irreal. Uma vivência de um parque de diversão. Uma simulação ela consegue recriar, né, um parque das princesas assim. Uma simulação ela pode ser um filme que você capta a história e você está dentro da história, mas você sabe que ela é uma história fictícia. Então, a diferença entre uma simulação e um simulacro ela é realmente o grau de complexidade desse real, né? Da maneira que esse real ele está abstraído ou não. E, enfim, o Baudrillard tem muitas influências, tem muito da gnose, tem também é, é,
aquela coisa, né, enfim, discussões de filosofia grega. Tem muitas outras coisas que influenciam o Baudrillard. Mas é interessante que ele pega um exemplo do Jorge Luiz Borges, né? E aí é um exemplo de uma sociedade onde os cartógrafos criaram um mapa tão detalhado que cobria com perfeição absoluta as coisas para quais os mapas, né, para as quais as coisas que estão ali foram designadas a representar. E aí quando o império cai, o mapa ele toma a posição da paisagem. Então agora já não restava nenhuma representação do real, mas esse hiperreal. Então a simulação ela é realmente uma realidade artificial. Ela é algo que é reproduzido sem necessariamente ter uma referência direta a esse objeto original. Ela é a Matrix, né? A Matrix ela é uma simulação muito boa nesse sentido. E aí eu acho que o filme também revela um pouco o que é o simulacro da coisa, no sentido de que lá depois você vê que até a simulação, né? É uma sugestão, né? Que até aquele mundo real, né? O mundo que ele julgava ser fora da Matrix, também não passava de um simulacro, né? De uma simulação. Então, a construção de uma imitação, né? É uma cópia que se simula, que se aparenta como real e que não possui uma referência concreta. Ela consegue convencer, né? Ela é uma coisa que leva as pessoas a confundir representação, que é parte de uma simulação, e realidade. O cinema é isso, enfim, de forma perfeita, né? Os filmes, os cenários, os ambientes, assim, tudo ali está dentro de um entendimento muito correto, assim, de que é, enfim, que é uma simulação e é apenas isso, né? O simulacro, ele é diferente. O simulacro, ele já é mais complexo, né? Ele é a própria representação que se torna independente do objeto original. Então, ou ele pode substituir esse objeto original, ou ele pode obscurecer a existência desse objeto original. Então, o simulacro é quando essa simulação, enfim, né, intensa, essa simulação que conseguiu ir além, digamos assim, né, ela conseguiu acelerar o processo, adquire uma certa autonomia. A cópia adquire esse certo valor autônomo próprio, né? Ela apaga essa referência real e supostamente o que ela deveria representar. O apocalipse sinal, nesse sentido, ele seria uma simulação ou um simulacro, né? Acho que é uma reflexão interessante a se fazer, porque o que o Baudrillard fala é isso, né? É a recriação da guerra tão perfeita e tão cirúrgica que passa a ser a própria representação em si da guerra do Vietnã. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns outros exemplos no pensamento do Baudrillard que seria, né, esses exemplos de simulacros, né? Como as marcas, os logotipos. Uma marca ela se torna tão destacada, né, tão poderosa para representar uma certa empresa, um certo produto, que, enfim, ele se torna mais significativo do que o produto ou o serviço em si. E o Baudrillard também tem uns exemplos interessantes aí, como esse texto dele, The Gulf War Did Not Happen, alguma coisa assim, né? Que é sobre a Guerra do Golfo, como é uma guerra que não acontece de forma nenhuma da maneira que os americanos entendem, ouviram e assistiram, né? Ver que foi uma guerra super televisionada, enfim, várias coisas do tipo. E ele também cita lugares, cidades, enfim, é, locais que não lhes são funcionais vistos pela realidade da sua localização, né? Como se fossem criados ex nihilo, como Disney World, Las Vegas, Brasília, Palm Island, no Dubai. Então, até mesmo nesses vazios geográficos, esses hiper reais, eles surgem, né? Enfim, tem muitos exemplos hoje em dia de rede social, de cinema, de status, de performance, várias outras coisas que estão dentro do que é desse hiperreal e o que é essa realidade já encharcada de simulacros, né? Porque é isso. Se a gente for ver, pode-se dizer que a simulação e o bombardeio de simulação, de simulações, etc., foi realmente até ali os anos 2000. E é muito curioso que é também o tempo de Matrix, né? Quando eu sinto, pelo menos, a nível de política e a nível de informação e a nível de redes sociais, 20, 25 anos, né? Se for pensar.
é ali, né? Quando os simulacros invadem muito mais profundamente e intensamente o nosso cotidiano e a nossa realidade, né? E aí é também uma espinha dorsal aí do vídeo e da reflexão, que é sobre esse próprio estágio atual em como os próprios significantes, os próprios significados originais das coisas, eles perdem o significado a partir desses simulacros abstratos, né? Acho que um caso muito interessante disso é esse fantasma do nazismo, né? Porque é o monstro debaixo da cama da Europa, né? Que ela escondeu e que ela, enfim, ocultou e tal. E ao mesmo tempo, quando a gente vai ver modus operandi, né? Enfim, estrutura de Estado e tal, essas governanças características do fascismo tomaram conta do mundo desde a década de 40 e tal. No conto do Philip K. Dick, a Alemanha nazista vence, né? E, enfim, tem um pouco a ver também com a forma que os Estados Unidos vai seguir a história. E também tem um pouco a ver em como as sementes do Auschwitz foram importantes para Israel, né? Para a existência de Israel e para a política atual de Israel. Assim como as sementes do apartheid na África do Sul, hoje também se tornaram influentes, chegaram até dentro da Casa Branca, né? Com o caso do Musk, que vem de uma família que fazia parte ali enfim, né? Do desenho dos Bantustão e tal. E a minha sugestão é exatamente essa, né? O simulacro ele está num estágio tão abstrato que o gesto pode ser um gesto e pode não ser também, né? É como o Kane. O Kane nas redes sociais ele estava naquela pira insana, né? Da conspiração e xingando, enfim, com toda aquela manifestação assim louca e tal, e todo mundo interpretando assim de tipo, nossa, realmente, né, ele é uma pessoa horrível, caramba e tal. E eu fiquei pensando, na verdade, como foi curioso ele ter surgido nesse momento pós-Musk, pós-Trump, né, da galera também do mundo ter dado esse giro que deu nesses últimos 2 meses, assim, ele ter surgido com esse e se, né? E se eu ousar? E se eu testar isso aqui? E o Musk dá um follow nele no Twitter, depois que ele fala I am a Nazi, né? Eu sou um nazista e tal. É muito curioso isso, é muito engraçado. Porque é como se ele estivesse brincando realmente com o que é esses significados, né? O que são essas significações, o que são esses enquadramentos que, pelo menos numa época dos simulacros, né? Eles parecem perder realmente o significado. E aí é justamente, não digo no sentido de passar pano, mas eu digo no sentido do perigo que é quando a gente está nesse estágio de abstração, que é um estágio assim que não se sabe sequer como definir as coisas. E aí eu lembro também de um texto que eu citei já num vídeo anterior, né, o do Bif Berardi, sobre o fascismo que surge nessas gerações humilhadas e nessas pessoas, enfim, né, desse mundo que foi abandonado por certos governos de centro e tal, né, essas massas de trabalhadores que foram seduzidos por um discurso que hoje incorpora-se mais na extrema-direita. E é um texto bem interessante, porque é um texto que ele escreve depois da primeira vitória do Trump, né? Não é dessa segunda, né? E ele já falava sobre essa massa de trabalhadores humilhados, enfim, desse pessoal. E eu penso muito nesse texto porque ele fala um pouco sobre esse fascismo pós-moderno, que é no sentido assim de que não dá pra gente chamar essas governanças atuais de fascistas, né? Não dá pra gente também colocar elas dentro de um escopo como o do Mussolini, como o da Alemanha nazista, no sentido de estrutura de Estado, de estrutura política e tal. As coisas são outras mesmo. E aí, novamente, o próprio fascismo, o próprio nazismo, esses próprios conceitos estruturais, sociais e, enfim, coisas que pareciam muito enquadradas ali, eles encarnam uma carcaça de simulacro, né? As coisas, elas estão num processo, assim, realmente, que eu diria quase irreversível. Porque aí, esses simulacros, eles não são só coisas operadas por nós, mas eles são infraestruturados por realmente operações, assim.
por indústria cultural, por redes sociais, por arte, por, enfim, me lembra um pouco aquela ruptura da Apple TV, né? Aquela a Severance, eu acho. É, porque é isso, né? A empresa lá, o futuro desse mundo, a empresa ela tem um nível tão absurdo assim de. E eu não digo só no sentido de conspiração, né? Mas ela consegue ter um poder assim tão absurdo de legislação, né? De controle sobre os sujeitos, que eles têm uma mitologia mesmo, né? Que eles têm uma adoração, que tem um esquema assim. Quase gnóstico, quase transcendental, metafísico, sei lá, religioso, com a estrutura da empresa. Lembra muito Philip K. Dick, inclusive, é uma excelente série para pensar sobre isso. E, enfim, concluindo, eu queria dizer também, por último, que além dessa abstração ela ter chegado a níveis muito estranhos, né? A questão também se casa com aquele outro ponto que eu sempre comento sobre hiperstição, sobre religiosidade, sobre como hoje a questão desse misticismo e tal, né, desse RPG, desse role playing, sem ofender o negócio, mas enfim, né, no sentido, enfim, do esquema que todo mundo está se agarrando. Eu estava lendo um texto falando sobre o Peter Thiel e sobre essas sessões de leitura da Bíblia que ele estava organizando, se eu não me engano. E aí o texto falava o seguinte: essa não era a sua leitura de domingo comum da Bíblia. Nós estamos no fim dos tempos, Peter Thiel argumentou, e o anticristo pode estar chegando. Em ordem de prepararmos-nos, Thiel falou que o termo anticristo poderia ser, né, sobre um indivíduo, sobre um tipo ou sobre um sistema. E understanding that fights for peace and safety, rationalism and global policy are signs that the Antichrist has come. Então, né, a luta pela paz e segurança, globalização, significaria que o anticristo estava vindo mesmo. E aí, depois da conversa ter enfim, se prolongado entre propaganda comunista, o Império Sagrado Romano, Charles Manson, Daniel 12:4, René Girard, as viagens de Gulliver, etc., teve um momento que o Peter Thiel, né, pensando que talvez ele em si seja um anticristo, ele saiu dessa reunião, enfim, sugerindo essa, essa possibilidade, né? E aí eu tava lendo sobre tecnoescatologia, tava lendo sobre esse negócio aqui do Peter Thiel, e aí eu fiquei pensando que realmente não é algo que está reduzido a um Discord e a alguma coisa do tipo. Eu acho que realmente estamos num cenário que essa galera comprou o rolê, né? Que eles compraram a coisa de viver, né? De realmente embarcar no culto do negócio. Não acho que seja ruim, só acho que realmente esteja acontecendo. Isso é o quê? Simulacro. Isso esse grau insano que a gente está de dificuldade de discernir realmente o que é real. O que é realmente fato nessa história, né, que eu li, nessa historinha? Será que o Peter Thiel realmente não é um anticristo? Será que o Musk também não é realmente um anticristo? Será que o Trump não é realmente esse salvador, o Duque Atreides? E será que o Pizzagate não é real? E aí o Kane nessa equação toda, eu penso que ele também às vezes é um pouco assim, como é possível essa celebridade numa era pós-Epstein? Né? Já que hoje é tudo tão estranho e tudo tão abstrato assim, acho que é um pouco difícil realmente você sobreviver nessa indústria sem ter no mínimo aí um grau de simulacro.